Então, rapazes, nas últimas semanas temos tido várias discussões sobre quem é a liga mais competitiva entre o Brasileirão e a Liga Portugal. Tudo começou quando o apresentador do programa Donos da Bola, Neto, ex-jogador do Corinthians, disse em rede nacional: se o Porto viesse jogar aqui no Brasil, sequer ficaria entre os 4 primeiros. Eu maltrato a imprensa, acho que nós não sabe nada. É o Porto que sabe. Benfica. O Belenenses. Como é que chama os times lá? Eu não sei o nome, não. Nacional da Ilha da Madeira. Nacional da Malalicão. Como é que é? Famalicão. Manjericão? Famalicão. Nossa senhora! Arouca! Arouca, nego jogou. Nossa, Portugal, meu Deus! Se nós montar um time aqui, eu, Veloso, Ricardinho, Cascão, Nicola, Léo, o menino, a Kit Kat de zagueira. Porque a Kit Kat de zagueira, pelo amor de Deus. Hélio Cascão, Cascão. Pega o menino do jogo aberto, como é que ele chama lá? O molequinho São Paulino. Sgarbi. Pega o Capelanes, pega o Gustavo Soler, Paulo do Vale. Nós é campeão português. Portugal, campeonato de Portugal, quem que vê? Então vamos lá agora mostrar os campeonatos portugueses, que coisa maravilhosa. Aí os portugueses ficam tudo bravos comigo. É o mesmo time, irmão. Vocês estão de brincadeira comigo. E não é o tal de Neto, é o craque Neto, seu orelhudo desgraçado. O que quer fazer, Cascão? Eu fiquei bravo com esse português. Bota o Abel, então. Essa afirmação, pelo jeito, cutucou nossos irmãos de idioma que rebateram indignados. O apresentador Neto disse em rede nacional que eles mesmos não aguentariam a pressão de jogar no Campeonato do Brasileirão. E, surfando no hype dessa treta absurda, eu vim aqui apresentar alguns pontos do porquê o Brasileirão é muito mais competitivo que a Liga de Portugal e acabar de vez com as dúvidas de brasileiros e portugueses. Então fica até o final e deixa o like nesse vídeo porque vai dar trabalho. Começando a exposição de fatos, para poder estar explicando aqui, eu vou estar separando por blocos. Bloco 1, 2, 3, porque eu posso estar tendo um entendimento melhor e também para estar passando um argumento mais concreto para vocês. O primeiro bloco que eu separei seria o peso da tradição. Qual tradição se impõe sobre a outra? E para mim esse é o tópico mais fácil de se discutir. Então vamos lá. O Brasil é simplesmente o país mais vitorioso na história das Copas do Mundo, tendo até o atual momento 5 títulos e tendo participado de todas as edições já realizadas da competição. Já nossos vizinhos portugueses ainda não conquistaram nenhuma vez ela em sua história, ou sequer sediaram uma, tendo a melhor participação sendo em terceiro lugar há mais de 50 anos atrás. E o futebol do Brasil, assim como o de Portugal também, vai além dos gramados, tornando-se parte integrante da cultura nacional do nosso país. A paixão, os rituais, as celebrações associadas ao futebol contribuem para a rica tradição que envolve o esporte no Brasil. Porém, em Portugal, apesar de muitos nós brasileiros não saberem, ocorre o mesmo. Assim como no Brasil, o futebol em Portugal é mais do que um esporte, é uma paixão nacional. Os portugueses são conhecidos por seu entusiasmo e dedicação aos seus clubes locais da seleção nacional. Portugal é uma fonte de talentos futebolísticos reconhecidos internacionalmente, como jogadores como Cristiano Ronaldo, Luís Figo, Eusébio, que deixaram uma marca duradoura no esporte e elevaram o prestígio do futebol português. E assim como no Brasil, o futebol é muitas vezes jogado nas ruas, nos parques, por crianças e jovens, promovendo uma interação social, uma formação de comunidades. E essa prática é comum, tanto no Brasil quanto em Portugal. O futebol em Portugal também influencia a mídia e a arte, aparecendo em músicas, filmes e outras formas de expressão cultural. O esporte é frequentemente utilizado como uma metáfora para explorar temas sociais e políticos, assim como é no Brasil, frequentemente. E a gente chega no veredito desse tópico, onde o Brasil se sobressai pelas conquistas e tradição em competições internacionais. Porém, também escancarando que a cultura de Brasil e Portugal são semelhantes em diversas partes. Bloco 1 já vimos que foi 1-0 pro Brasil. Agora a gente vem no bloco 2, que pra mim apesar de parecer bem óbvio, é bem difícil. Brasil ou Portugal, quem tem os craques mais incríveis? Aqui é onde a discussão pega um pouquinho de fogo. De um lado a gente tem inúmeros e inúmeros craques já revelados pelo Brasil que destruíram a Europa ano após ano. Temos como exemplo Rivaldo, Ronaldo, Kaká, Pelé, Neymar, Ronaldinho e daí pra frente, amigo, eu poderia ficar o dia inteiro só citando o jogador brasileiro que foi craque dentro e fora do Brasil. E em Portugal a gente tem nada mais nada menos que o senhor Champions League, a máquina Cristiano Ronaldo. A líder de uma geração junto a Messi, e que superou diversas ocasiões. Também temos no passado assim como Pelé, Eusébio,
Eusébio, uma lenda da seleção portuguesa e do Benfica, além de Luiz Figo, que também marcou o mundo como um craque. Ambos os países têm produzido talentos excepcionais no mundo do futebol, mas a questão que persiste é qual país realmente se destaca na formação de craques. Se olharmos de maneira histórica, assim como eu mencionei anteriormente, o Brasil exportou inúmeros craques para o continente gelado, mas se formos falar de qualidade, Portugal já não fica muito atrás. O CR7 já ganhou 5 bolas de ouro, igualando a quantidade que o Brasil possui em aspecto geral. Porém, só isso supera a formação de talentos brasileiros. Jogadores saem do nosso país por preços astronômicos, antes mesmo de serem maiores de idade. Somos observados desde quando damos os primeiros chutes na bola. Fazemos o primeiro gol na base ou no profissional. Temos como exemplo o jogador do United, Bruno Fernandes, que levou anos para se provar um jogador de primeira prateleira da Europa e conseguir seu lugar na seleção nacional. E esse é só um exemplo. Em termos de comparação, o Endrick, que está indo para o Real Madrid com recém-completados 18 anos, Rodrigo e Vini Júnior são o mesmo caso, sem mencionar Ronaldo e Neymar. Mas isso já entra em um tópico que eu já discuti em um vídeo anterior que explica o porquê da decadência da seleção brasileira. Inclusive vai lá que ficou muito bem explicado. E tendo explicado tudo isso, eu daria pontos para os dois, devido à contribuição que já tiveram em aspecto internacional e nacional. Porém, quando eu estava fazendo o roteiro, eu esqueci uma parte muito importante, que é o aspecto mundial. Cristiano Ronaldo, ele apenas ganhou a Eurocopa pela seleção dele. Mas e a Copa do Mundo? Eusébio também não ganhou, muito menos Figo. Porém, em nossas fornadas nacionais, o Brasil teve craques que já foram campeões do mundo não só uma, mas também 2 vezes, como Ronaldo, Garrincha, Cafu, e no caso do Rei, 3 vezes, né? Então, apesar de atualmente achar que as levas de Portugal estão melhores no contexto geral, o Brasil ainda leva vantagem. Então, ponto pro Brasil, 2-0 pro Brasa. Bom, e agora a gente encaminha pro terceiro bloco, que eu separei por competitividade e drama. E chegamos no ponto que todos esperavam. Qual que é a liga mais competitiva? Ou como muitos diriam, qual que é a melhor competição? Esse é um tópico que, apesar de parecer óbvio, é bem complexo de explicar, então eu vou dividir em alguns pontos específicos. O primeiro deles é diversidade de clubes e concorrência interna. No Brasil, o Brasileirão apresenta uma maior diversidade de clubes competitivos, com várias equipes disputando pelo título a cada temporada. A competitividade é evidenciada pela alternância de campeões e a presença de times de diferentes regiões do país. Já em Portugal, embora tenha suas potências como Porto, Benfica e Sporting, tem uma dominância mais concentrada, com um número limitado de clubes que consistentemente estão na disputa pelo título, o que acaba tirando muito da animação do público para o campeonato. O segundo ponto é a intensidade dos jogos e estilo de jogo. No Brasil, a natureza física e a técnica do futebol brasileiro contribui para partidas intensas e imprevisíveis. Jogadores habilidosos, estratégias variadas, resultando em uma competição mais acirrada, onde o lanterna do Brasileirão desse ano, o América Mineiro, fez jogos de nível muito alto ao decorrer da competição, mas infelizmente não conseguiu atingir o nível que se esperava. E em Portugal, embora a Liga Portuguesa também seja conhecida por seu jogo técnico, a prevalência de alguns times fortes pode, por vezes, resultar em partidas menos equilibradas. Raramente o Big Three de Portugal vai ser surpreendido por algum time de segunda prateleira de Portugal. Na maioria das vezes irá golear os times até mesmo segurando o pé durante algumas partidas ou poupando jogadores para a Champions League. E aí eu já entro no meu outro ponto, que seria a participação internacional. O Brasil tem presença constante de clubes brasileiros em competições sul-americanas, como a Copa Libertadores, e acrescenta uma dimensão extra competitividade, com os clubes buscando sucesso tanto em nível nacional quanto internacional. E atualmente o Brasil tem sido o país a ser batido na Libertadores, tendo os últimos 4 campeões da competição. E em Portugal, os clubes portugueses, embora participem de competições europeias, muitas vezes enfrentam uma competição mais intensa nos palcos continentais, o que não quer dizer que já não tenham ganhado a competição. Uma vez ou outra, como foi o caso do Porto de Mourinho, que inclusive era recheado de brasileiros, e o Benfica de 64 e 65, que também levou a orelhuda. E aí, analisando todos esses pontos, infelizmente, amigos portugueses, mais um ponto para o Brasil. E chegamos à conclusão que sim, o Brasileirão é muito mais competitivo do que a Liga Portuguesa. Foi ou até talvez será, mas isso não tira qualquer mérito de Portugal. Mas conforme vimos nesse vídeo, produziu grandes craques que ganharam grandes títulos por seus clubes. E diferentemente do Neto, eu discordo que Porto ou Benfica passariam sufoco no Brasileirão. A diferença de estrutura e financeira entre clubes da América do Sul e clubes da Europa são gritantes. Então eu acredito que nesse cenário hipotético, o Big Three de Portugal sairia bem e poderia até mesmo ganhar a competição. Porém, como vimos no Brasileirão, ultimamente nada é certo no futebol, e o futebol se joga dentro do campo. E você, concorda que o Brasileirão é mais competitivo que a Liga de Portugal, ou acha que os portugueses estão à frente de nós há muito tempo? E, bom, caso tenha chegado algum português este vídeo, o que você acha? Você concorda com o que foi apresentado? Você tem algum argumento que refute, que foi discutido? Deixa aí no comentário os seus pontos que a gente vai ter o prazer de ler. E, enfim, acho que é isso. Eu queria pedir que vocês se inscrevessem, é claro, né? Porque isso aqui dá um trabalhão de fazer, e se puder curtir também eu vou agradecer muito, e é isso, valeu. Quando nós falamos do estadual, do paulista, eu comparo ao nosso campeonato português. É o que eu comparo.